Olá! Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da composição dos recursos financeiros do município de Imbaúba. Tudo começa quando nós pagamos os nossos impostos. E olha, não importa quanto cada um ganha, qual é a renda de cada um, o fato é que todos nós pagamos impostos. Quase sempre nem percebemos, porque muitos desses impostos vêm embutidos nas mercadorias e nos serviços que compramos. Mas não se iludam, eles estão lá. Esses são os impostos que pagamos sobre serviços e mercadorias. Além desses, existem outros que pagamos diretamente, que são o imposto de renda, taxas de serviços, IPTU, ITBI, ISS e mais uns outros. E você não acha que fiscalizar tudo que os agentes políticos fazem com esses impostos não é uma coisa muito importante? Pois bem, vamos lá. Uma parte desses impostos é recolhida pela União, a outra parte é recolhida pelos estados e uma outra parte pelo próprio município. Uma parte desses impostos recolhidos pela União e pelos estados volta para o município de acordo com alguns critérios. De maneira geral, de acordo com o território e a quantidade de habitantes do município, a fatia do bolo na divisão será maior. Esse é o caso do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e do ICMS, Imposto Estadual. Respectivamente, eles são as maiores fontes de recurso do município de Imbaúba. Porém, não são as únicas. Os recursos financeiros são conhecidos como verbas, mas também recebem outros nomes como receita, arrecadação, fundo. No final, são tudo a mesma coisa. Eles servem para custear a manutenção e o desenvolvimento da cidade. Dessa maneira, nós podemos dizer que os recursos financeiros do município vêm de três fontes: os repasses pela União, os repasses pelo Estado e os próprios impostos arrecadados no município. Os recursos financeiros, de maneira geral, são usados para duas finalidades. Primeiro, para custear as despesas de manutenção da Prefeitura Municipal e para os investimentos que são feitos na cidade. As despesas de manutenção são as despesas com os departamentos, é o dia a dia da Prefeitura Municipal. E os investimentos são as obras que são feitas na cidade, asfalto, construção de escola, reformas em geral. Para distribuir esses recursos de maneira organizada e satisfazer as prioridades do município, é que existe o orçamento anual. É importante levar em consideração também os recursos que chegam para o município em espécie. São os recursos que o governo federal e o governo estadual doa para o município. Esses presentes, se é que podemos chamar de presentes, são muito importantes para o município. Porém, eles não vêm a todo momento. São recebidos em algumas épocas mais específicas, normalmente em períodos próximos às eleições estadual e federal. Nesse período, também é normal o financiamento de algumas obras, como escolas, construções de recintos, pavimentações, reformas e ampliações de próprios municipais. Porém, esses recursos eles têm fins específicos. Eles não servem para cobrir as despesas do dia a dia da prefeitura. Esses recursos, pela própria natureza, são distribuídos a qualquer município. Basta o município preencher os requisitos necessários para a obtenção do recurso. Então, não depende dessa ou daquela gestão. Assim, podemos concluir que esses benefícios não podem ser atribuídos totalmente à capacidade do gestor do momento. Qualquer um que estivesse sentado na cadeira de prefeito receberia esses recursos. Fora os recursos adicionais, o prefeito tem que se virar com os recursos próprios do município. Não é muito inteligente da parte dele ficar contando sempre com recursos adicionais. Por isso que eu sempre digo que planejamento é muito importante no sentido de promover um eficiente gerenciamento dos recursos municipais. Quando não se tem um bom planejamento competente, as coisas desandam. Daí é comum a gente ouvir os prefeitos se queixarem da queda de arrecadação. Isso é conversa mole. Basta ter capacidade para olhar os dados, analisar os dados. Por exemplo, eu sou dona de casa. Se eu ganho X, eu não posso gastar X mais 2.
Eu tenho que gastar de acordo com o meu orçamento. Se eu sair contratando 5 pessoas para limpar a minha casa, comprar um carro zero, além das minhas possibilidades, eu vou me enfiar em dívida. Quando eu me enfiar em dívida, eu tenho que cortar as despesas desnecessárias. Quando eu for cortar essas despesas, eu não vou sair cortando a minha alimentação, o meu arroz e o meu feijão. Eu tenho que cortar o que não é necessário. Eu vou cortar meu medicamento? Não, eu tenho que cortar as despesas desnecessárias. Eu tenho que cortar o meu carro zero. Assim é na prefeitura. Você não pode cortar os serviços essenciais. A prefeitura também tem o seu orçamento, suas receitas e suas despesas. Sendo assim, o prefeito não pode dizer que foi pego de surpresa. Estaria dando motivos para levantarmos dúvida da sua capacidade para o cargo. É interessante que o prefeito tenha o mínimo de conhecimento possível sobre o assunto. Se ele não tiver, não tem problema. Ele pode contratar uma pessoa que tenha. Ele precisa de uma pessoa que entenda do assunto para assessorá-lo. Se ele não souber e contratar uma pessoa que sabe menos ainda, aí fica difícil. Dá no que a gente vê por aí, né?